Olá, eu sou a Isabela Dutra e este é o programa Argumento. A CPI das ONGs está chegando à reta final. A comissão estuda e investiga a atuação de organizações não governamentais financiadas com dinheiro público e dinheiro internacional na Amazônia. Já foram 3 diligências até agora e a próxima já está marcada. E quem vai contar para a gente é o senador Márcio Bittar, do Partido União do Acre, que é o relator da comissão. Senador, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, muito prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco de uma região que é imensa. Eu costumo dizer que fala-se da Amazônia como todo mundo fala, como se conhecesse bem a Amazônia. Às vezes eu brinco com alguns amigos, né? Por exemplo, fazer turismo na Amazônia, como se fosse aqui para Perinópolis, que é uma cidade que fica a 140 quilômetros daqui, uma cidade pequena, rodeada de cachoeira. Não, a Amazônia é mais da metade do Brasil. Você pega uma beleza de Roraima, comparando com o Encontro das Águas em Manaus, está mais de 1.000 quilômetros de distância. Aí você pega depois uma outra beleza lá no Pará, né, Alter do Chão, parece, se eu não me engano, que eu não conheço, mas que é uma praia de água doce muito bonita. Sim. Também está a 1.000 quilômetros de distância, 1.500 quilômetros de distância, uma coisa da outra. Isso é mais da metade do Brasil. Bom, a CPI, ela nasceu da persistência do senador Plínio Valério. Preciso sempre reconhecer, foram 4 anos e meio desse amazonense que persistentemente, durante 4 anos e pouco, até que a CPI aconteceu. Nós queremos terminá-la no final do mês que vem, cumprindo a nossa missão. E qual é o nosso desafio? O que é que nós assumimos? Mostrar para o Brasil, para uma parte grande do Brasil, que não conhece bem a Amazônia, que há um interesse externo gigantesco, econômico, e como não podem confessar que o seu interesse é econômico, é disputa comercial no mundo inteiro, mas como não podem confessar o seu verdadeiro interesse, então utilizam o argumento da questão ambiental. Mas isso é uma desculpa. Com isso não estou dizendo que milhares de jovens envolvidos nessas ONGs não sejam bem intencionados. O que eu estou afirmando é que o dinheiro que está por trás das ONGs, notadamente a maior parte que é dinheiro que vem de fora, são países e oligarquias internacionais econômicas que têm interesse, é uma guerra econômica. Claro que eles vão vestir como argumento da linha de frente a questão ambiental, mas a preocupação de quem banca essas ONGs não é a questão ambiental. Se fosse, a preocupação deles não era com a Amazônia, era com a China. Agora vai ter a COP28. Eu te pergunto, eles vão, os brasileiros, os governos que vão à COP, o governo federal, eles vão cobrar a Alemanha, que queima mais CO2 do que o Brasil inteiro? Não. Eles vão cobrar o Canadá, que esse ano queimou para atingir mais de 100 milhões de pessoas, a fumaça atravessou o oceano. A COP vai cobrar o Canadá? Não. Então o Brasil vai, de forma vassala, na outra COP, vai prestar conta para quem não tem que prestar conta. Por quê? Porque são eles que são os grandes produtores de CO2 do planeta. Então, por que a preocupação com a Amazônia? Se o Brasil, que é 40 vezes maior do que a Alemanha, joga menos CO2 na atmosfera do que a Alemanha sozinha, imagina, isso é o Brasil inteiro, imagina a Amazônia, é insignificante. E por que a preocupação dessas ONGs, desses países que financiam essas ONGs, por que é a Amazônia? Pela riqueza que a Amazônia tem e que se nós a explorássemos, nós seríamos campeões e passaríamos à frente de muitos países hoje que são muito mais ricos do que nós. A 4ª diligência é para completar um ciclo. Nós fomos ao Amazonas mostrar uma reserva indígena in natura, né, como os seus fundadores gostam. Homens brancos das ONGs que querem e que continuam falando em nome dos índios. Então eles criaram, e lá é in natura, quer dizer, vive da caça, da pesca, né, e de uma produçãozinha bem pequena, basicamente da macaxeira. Vivem muito pobres. Fomos mostrar no Acre como vive uma reserva extrativista, a reserva Chico Mendes. Eu costumo dizer que mesmo no Acre, os criadores da reserva não tem um parente dentro dela. Que foi bem interessante essa visita, né? O Stevenson, senador, 2 metros de altura, acostumado, ele é da polícia, né? Sim. Antes de ser senador da República, acostumado a mexer com bandido, ele chorou
num dos depoimentos. Então, fomos mostrar como é a vida dentro de uma reserva Chico Mendes, a reserva extrativista Chico Mendes. Ao mesmo tempo, fomos mostrar um exemplo claro do Acre, a interferência de ONGs com o Ministério Público, paralisando obras de infraestrutura na Amazônia brasileira. Quer dizer, eles têm mais poder do que os prefeitos todos, os governadores todos de próprio. Tem a questão da ponte que eles derrubam. Então, um exemplo concreto deste item, né, que nós mostramos a partir do Acre, aconteceu agora. A ministra Marina passou direto, foi descer lá em Cruzeiro do Sul, levando a autorização de 34 milhões de reais, que não é para construir nenhuma obra, nenhuma empresa, nenhuma ponte, nenhuma estrada, né? É para uma ONG que no passado já recebeu 17 milhões, se eu não me engano, do mesmo Fundo Amazônia. Então, isso é um exemplo concreto. Quer dizer, a Noruega dá um dinheiro que passa pelo BNDES, né, que tem uma influência muito grande no Fundo Amazônia da Marina Silva e dos seus amigos, todos eles fundadores e membros militantes de ONG. Então a Noruega aporta esse dinheiro, passa pelo BNDES, vai parar numa ONG lá no Acre, justamente uma das ONGs que entrou no Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal determinou a paralisação do projeto executivo de uma ponte sobre o rio Juruá, que é a continuidade da BR-364, cujo nosso sonho e o projeto original é a ligação de Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru, do lado de lá. Você não pode fazer ponte, não pode fazer estrada, não pode acessar os recursos naturais milionários que a Amazônia tem. Como é que nós vamos tirar 29 milhões de brasileiros que dependem de Bolsa Família? Quer dizer, não tem cabimento. O maior problema da Amazônia é a miséria, é o desemprego, é o narcotráfico que tomou conta da Amazônia. E nós vamos continuar a vida inteira com 16 milhões de pessoas dependendo de Bolsa Família. Pega o caso do índio. Ele pisa em cima de nióbio e não pode tirar. Ele pisa em cima de ouro, de potássio, de diamante e não pode tirar. Nós importamos potássio do Canadá. Quer dizer, por que nós importamos potássio do Canadá, e não podemos tirar o potássio da Amazônia? Então veja, o índio vive pobre, eu diria que uma vida dificílima, e o que eu acho interessante é que tem alguns brancos, donos das ONGs, eles querem isso. Eles querem que o índio viva como estava no Neolítico. Quer dizer, e quando nós vamos conversar, ou quando nós recebemos, o que eles falam? Os índios, aqueles que não são militantes de ONG, eles pedem a nós, como você teve a oportunidade pela TV Senado, lá no Amazonas, eles pedem socorro. Sim. Eles não aguentam mais ser tutelados. Eles se sentem enganados pelo Brasil, porque ao criar a reserva, se passou a ideia que eles seriam donos, como não são. Porque eles não podem. Se quiser transformar um pedaço da sua terra em agronegócio, ninguém tem licença. Se quiser explorar o subsolo, não pode. Então, eles não são donos. Então, isso é um pouco da realidade que a CPI está mostrando para o Brasil. Agora vamos ao Pará. Pois é, como vai ser a quarta diligência? A quarta diligência é para mostrar um outro lado. Eu considero que é o maior escândalo de toda a história do Brasil. Para mim, isso é muito pior para o Brasil do que o escândalo da era petista, do mensalão, do petrolão. Por quê? Ora, se você tem 81% do bioma amazônico lacrado, quando você deixa de explorar nióbio, que o Brasil tem 98% da reserva, quando você deixa de tirar petróleo, gás, minério, ouro, diamante, quanto custa isso? Quanto o Brasil deixa de ganhar? Então, isso talvez seja o maior assalto de toda a história do Brasil. Por que a grande mídia faz questão de esconder? Você tem assuntos tão menos importantes, que tem uma divulgação fantástica. Repito, eu não posso afirmar. Mas a mim parece que há uma relação que já chegou das ONGs e dos financiadores internacionais, já chegou à grande mídia brasileira. E a grande mídia, ela só dá como notícia, por exemplo, quando o ministro Barroso manda desintrusar uma reserva indígena. O que é isso? É tirar na marra o que eles chamam de intruso. Só que a grande mídia, ela não diz que este intruso é um homem pobre, casado com uma mulher pobre,
que você vê no vídeo, quase todos eles aparecem com roupas rasgadas. Não é porque eles querem ficar com a roupa rasgada, não, é porque não tem outra. São pessoas pobres. E grande parte dessas pessoas, que eles agora, o Brasil considera como intruso, eles já estavam lá, quando as reservas foram criadas. Senador, com tudo isso, as 3 diligências, mais a próxima agora, as audiências todas que já foram feitas aqui, quais serão os encaminhamentos do seu relatório? Eu acho que, eu sou um sonhador, né? Por mais que eu tenha uma divergência ideológica com o governo de esquerda, com a esquerda, nós temos pautas que não tem como, não tem ponte, né? Eu sou defensor do direito à propriedade privada. Para mim isso é uma coisa sagrada. Aquilo que você constrói com o seu suor, isso é sagrado. Seja o seu celular, seja o seu relógio, seja a sua casa, seja a sua propriedade rural, seja o que for. Já a esquerda, ela é contra a propriedade privada. Como é que junta uma coisa com a outra? Impossível. Mas apesar disso, eu entendo que é possível, eu que sou relator, é possível construir um relatório que tenha alguma convergência com o governo de esquerda. Porque eu penso que no caso da Amazônia não é uma questão de esquerda ou direita, é uma questão de soberania nacional. Acho que devolver o poder ao governo central daquilo que é o seu direito, que é o subsolo, a riqueza do subsolo nacional, eu acho que interessa ao próprio governo de plantão. Não é apenas a mim ou a CPI. Uma outra coisa que eu acho que converge, o próprio líder do governo, o senador da Bahia, que esteve conosco na CPI, o Jacques Wagner, ele disse isso. Ele pegou o microfone e disse que havia convergência nesse ponto que eu acabei de falar e nesse que eu vou mencionar agora. Não é possível, com todo o respeito que eu tenho ao Ministério Público Federal, Estadual, Ministério Público de forma geral, mas eles não são eleitos. Eles não participam de uma campanha defendendo políticas públicas, mas eles estão decidindo políticas públicas na Amazônia. Não pode construir uma hidrelétrica, não pode construir uma estrada de ferro, não pode construir uma estrada que liga um pedaço do Brasil a outro país. Imagina! Então, acho que isso pode ser uma convergência. E o terceiro ponto que eu sonho que haja uma convergência é que não é possível o governo brasileiro assistir dinheiro de fora entrando no Brasil, fazendo militância no Brasil contra interesse nacional. Então, eu penso que nós vamos fazer um relatório, vai ser aprovado, claro, vai ser discutido e aprovado na CPI, e como eu conversei com o senador Jacques Wagner, eu acho que dá para fazer uma convergência com o próprio governo, hoje, né, que é o governo do PT, mas acho que dá para fazer alguma convergência com eles. Tá certo, senador. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Já está convidado para voltar a falar do seu relatório e da diligência, que vai ser agora dia 29 deste mês, né? Dia 28 ou 29, não lembro. Que a gente deve acompanhar. Pois é. Tá. Então já está convidado e muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que te agradeço. Espero que a gente tenha aproveitado a oportunidade de mostrar para uma grande parte do Brasil essa imensa hipocrisia. Eu repito. Está claro que os países ricos, quando investem nessas ONGs, 5 delas que passaram pela CPI, amealharam em poucos anos mais de 2 bilhões de reais. Esse dinheiro não chega na ponta. Então, eu acho que se nós conseguirmos mostrar a uma parte do Brasil que o interesse desses países não é o ambiental, né, e que a gente consiga fazer um relatório que proponha medidas legislativas, que aperfeiçoe e recupere soberania sobre a Amazônia, eu já ficarei muito feliz, muito satisfeito. Muito obrigado. Tá certo. Obrigada. E eu agradeço a você também que nos acompanhou. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e no nosso canal do YouTube. Obrigada mais uma vez pela sua companhia e até o próximo argumento.